A paz do Senhor Jesus. Vamos começar aqui mais um cafezinho com Jesus. Eu sou o pastor Alex, que apresenta o cafezinho. Amém? Bom, meus irmãos, hoje nós estamos no nosso quarto estudo sobre a Bíblia Sagrada, né? Estamos falando sobre a palavra, já falamos dos livros e o seu forte é a palavra, né? Então nós vamos agora falar da palavra um pouquinho mais. Ontem, quem ouviu o áudio de ontem, né, sabe que eu comentei, eu dei um estudo, né, dizendo que eu citaria 3 bons motivos para seguir a palavra de Deus, né. O primeiro que nós lemos ontem foi Josué 1:8, né, porque quem seguir essa palavra prosperará o seu próprio caminho, né? Deus dará prosperidade a ele, né? Então, a palavra de Deus é a solução para tudo. Mas hoje, o segundo, meus irmãos, que eu cito é Salmos 119 e 105. Vamos lá? Quem é pregador já sabe até o que Salmos que é esse, né? Vamos lá, Salmos 119, versículo 105, ele diz assim: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Bom, se nós sabemos que todos nós aqui temos que andar em um caminho, e sem Jesus estamos em trevas, trevas simboliza escuridão, então como é que podemos enxergar se na nossa frente há um buraco? Como é que podemos enxergar qual lado, qual caminho podemos ir? Somente com luz. Está entendendo? Então a própria palavra de Deus, ela é luz. Significa que ela vai iluminar por onde você anda. Quem segue a palavra de Deus nunca será enganado. Então cabe a você ser um seguidor da palavra de Deus, meus irmãos. Para que vocês possam fazer o quê? Receber a vitória de cada coisa que você busca. A nossa vida é feita de vitórias? Não. É mesclada com muitas tristezas também, porque nem sempre a gente ganha, né? Não é que Deus, ele não nos dá a vitória em certos tempos, mas é que a gente sai dos caminhos às vezes, sabe? A gente sai da ordenança. Então, toda vez que a gente desobedece a palavra de Deus, a gente tem que pagar um preço. Por isso mesmo que ontem eu disse que quem seguir Josué 1:8 prosperará o seu caminho. Mas para prosperar o seu caminho também tem que seguir a palavra que é a própria luz, meus irmãos. Deu para entender até aí? Bom, vamos ver a terceira citação que eu disse, né? João 17:17. Novo Testamento, estou aqui com a minha Bíblia aberta. Evangelho de João, capítulo 17. Vamos lá. Versículo 17, que diz assim, ó: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, não há verdade em muitas coisas aí fora, a não ser na própria palavra de Deus. Todas as vezes que damos lugar dentro da igreja, ouvimos a palavra de Deus e aguardamos no nosso coração, nós abraçamos ela, escondemos ela em nosso coração, aí todo caminho que você fizer, você não peca, porque está santificado pela palavra, você seguindo a palavra, você lendo a palavra, remoendo a palavra, esmiuçando a palavra. Então, assim você alcança a sua vitória, assim nada pode te derrotar. Por quê? Porque Josué 1:8 te faz prosperar, porque Salmo 119:5, ela é a luz do seu caminho, e porque João 17:17, ela santifica você. Então, você só pode prosperar, ter luz no caminho e ser santificado pela palavra de Deus. Amém? Portanto, Deus espera de mim e de você saber manejar bem a palavra, né? 2 Timóteo, capítulo 2:15, vai falar sobre isso. Vamos dar uma olhadinha? 2 Timóteo, capítulo 2, e o seu verso 15 diz assim, ó: Procura apresentar-te a Deus aprovado como um obreiro, como obreiro que não tem de que envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Tá vendo? Acabamos de falar que ela é a verdade. Portanto, manejar bem a palavra. Irmãos, eu poderia estar trazendo uma mensagem para engrandecer o nome do meu pastor presidente, engrandecer o meu nome e elaborar uma maneira de trazer vocês para o nosso ministério. Mas não é isso que eu faço. Vocês nunca ouviram eu falar aqui qual ministério eu sou,
Já houve pessoas falando assim que eu sou um desigrejado. Eu combato essa ideia de desigrejado e eles falam que eu sou eles disseram que eu era um desigrejado. Desigrejados são pessoas que não acreditam que é necessário ter uma igreja. Então nós vamos ter que rasgar algumas páginas da Bíblia, né? Porque a Bíblia Sagrada aponta para isso, né? A igreja somos nós, eu concordo, mas nós unidos dentro de um lugar para adorar a Deus. Como sempre foi, meus irmãos, essa ideia que eles trazem agora que não necessita de igreja, para mim é meio que banal. Eu não sigo, não concordo, respeito quem quiser seguir. Mas, meus irmãos, sendo igreja, eu tenho que viver na verdade. E eu tenho que procurar me apresentar a Deus aprovado. Não adianta toda hora que Deus olhar para mim, ele falar, poxa, esse aí tá sempre como um coitado. Ai, eu não consigo. Ai, comigo não dá. Meu Deus, escolhe outro porque eu não consigo. Esse é um pobre coitado. Tem que tirar essa coisa de você e dizer, eu vou tentar, mesmo que eu não consiga na primeira, na décima, na oitava, na 18ª, não interessa. Eu vou tentar até conseguir. Você tem que deixar as coisas que te deixam para baixo de lado e acreditar que Deus pode mudar a sua vida. Eu sei que muitas das vezes as pessoas olham assim, poxa, é fácil pregar através de um celular, gravar e mandar para as pessoas. Meus irmãos, eu prego em igrejas, dou palestra, muita gente aí já me convidou para viajar e estar na sua cidade pregando e palestrando. Já viram que eu não brinco em serviço, né? Já viram que eu carrego aquilo que eu trago aqui também. Por quê? Porque eu procuro me apresentar a Deus como um bom obreiro do que não tem que se envergonhar. Eu tenho que manejar bem o quê? A palavra da verdade. Quando uma pessoa entra em contato comigo e me faz uma pergunta, às vezes ela pode ser minha amiga, pode ser o que for, mas se a resposta for machucá-la, eu vou dar a resposta. Eu não me importo, sabe? Quantas pessoas chegou em mim e falou, pastor, estou passando luta, olha por mim, faz uma campanha por mim, eu não sei o que eu faço e tal. Legal, você congrega onde? É que eu estou afastado. Opa, começamos mal. Você vai fazer essa campanha comigo? É que eu não consigo. Não, peraí, você está achando que eu vou fazer tudo sozinho? Não, você também vai orar. Quando eu faço campanha com vocês, eu não chamo todo mundo para orar e jejuar? Ué, recebe quem faz. Agora, vou ficar fazendo a vontade da pessoa, porque ela necessita de alguém que ore por ela, ela necessita de alguém que busque por ela. Está errado. Não é assim. Não é assim mesmo. Eu acho que a pessoa tem que concordar que ela pode ir além. Ela pode alcançar muita coisa. Mas é necessário ela também se dar a Deus. Tá entendendo? Então você tem que fazer o quê? Se apresentar a Deus como alguém que não tem do que se envergonhar. Vejamos uma guerra de espada. Mateus 4:1, vamos lá? Já falei uma vez sobre isso, né? Mas nunca é demais mencionar de novo. Mateus, capítulo 4, verso 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Não foi o diabo que conduziu ele. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se, olha só que a condição dele agora, além de ser tentado, estava com fome, né? E chegando-se o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Quer dizer, ele não está com fome? Jesus não é todo poderoso? Ele podia transformar aquelas pedras em grandes pães saborosos e matar a sua fome. Ele é Deus. Mas verso 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aqui é uma guerra. Satanás traz a tentação sobre você, mas você tem que usar a palavra para falar, não, eu não vou pecar por causa disso. Verso 4. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, verso 5. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo, lá no alto, e disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos, né? Para que não tropece em alguma pedra. Poderíamos fazer isso, para mostrar para ele, né? Se é nós, vamos mostrar para o diabo que eu sou filho de Deus mesmo. Está errado. Verso 7. Disse-lhe Jesus, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Está vendo? Verso 8. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhes todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrado me adorares. E aí, você, na dificuldade,
comendo ovo no almoço. Não que o ovo não seja uma coisa para não se comer ou sinal de pobreza, não. Mas você está comendo ovo no almoço e se sente inferior, aí de repente vem uma proposta dessa. Adora ele que você vai ganhar tudo isso. Meus irmãos, e aí? Sabe quantas pessoas não iam esperar Satanás nem terminar de falar? Veja a resposta no versículo 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só ele a servirás. Então o diabo deixou e os anjos chegaram e o serviram ao Senhor. Então o que eu quero dizer com essa pequena parte desse estudo aqui? Meus irmãos, toda tentação que vir, você tem que enfrentar, você tem que passar por ela e acreditar que Deus é contigo. Você pode vencer essa tentação. Está entendendo? Satanás começa o verso 3, se tu és o filho de Deus, ele manda transformar aquilo em pedras. Está entendendo? Ele atentou Jesus de uma maneira para ver se Jesus, com a sua necessidade, pecava contra Deus. Está vendo? Essa foi uma demonstração de guerra, de espada, meus irmãos. Está entendendo? Agora, pensa aqui comigo. Quantos de nós teríamos passado por aquela provação? Foram 3 perguntas, 3 atentações. Quantos de nós teríamos passado por aquilo? Você pode até pensar assim: ah, eu conseguiria. Não sei. Então vamos se revestir na palavra? Vamos. Amanhã tem mais. Não acabou não, tá? Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.